Queridos amigos, o programa Eu e Você está no ar mais uma vez, com a presença sempre do nosso deputado Gerson Berger. E desde já, avisando a todos vocês que no próximo domingo mudaremos o nosso horário. Passaremos para as 8 horas da noite, aqui na CNT. Então, não se esqueça, no próximo domingo, 7 de abril, não mais ligarão às 12 horas para ver o programa Eu e Você, mas sim às 8 horas da noite. E hoje é domingo de Páscoa e eu não poderia, junto com o nosso deputado Gerson Berger, deixar de mandar para todos vocês cristãos que estão nos assistindo um domingo muito feliz, um domingo de Páscoa em companhia da família, com a criançada em volta, alegre, recebendo os ovinhos de Páscoa. Então que seja um domingo feliz com muito chocolate. E hoje os assuntos serão diversos. Nós vamos falar ainda sobre as últimas enchentes e para onde vão os recursos públicos que serão enviados com toda a certeza. Também falaremos de uma nota infeliz ou um texto infeliz publicado pela CNBB e que foi notícia no jornal A Folha de São Paulo. Olha, e nós traremos as imagens de um evento muito bonito realizado na Casa de Viseu. E esta confraria, Saberes e Sabores, também já me homenageou, por isso eu estava lá ajudando na entronização de outros amigos, especialmente da nossa querida Maria Alcina, que também recebeu, como eu, o título de comendadora. Hoje somos 2 comendadoras aqui no Rio de Janeiro. E ainda falaremos sobre presidiários, os nossos presidiários que não têm ocupação nenhuma e quando saem das cadeias, muitas vezes saem piores do que entraram. Pois é, Gerson e amigo telespectador, às vezes pode até parecer exagero nosso em cobrar, em mostrar o descaso de nossas autoridades, principalmente com os menos favorecidos. Mas vejam, daqui a pouco cairá no esquecimento a morte das últimas vítimas das chamadas chuvas de verão. E logo, logo, as pessoas que vivem em áreas de risco serão esquecidas e somente serão lembradas ao surgir de uma nova catástrofe. Possivelmente, verbas públicas vão chegar para os prefeitos dos municípios atingidos. E desde já, olho neles, para que amanhã não tenhamos que assistir à cassação desses chefes do executivo por desvio de verbas públicas, como aconteceu com o prefeito de Teresópolis na última enchente. E sem contar aqueles outros que não são flagrados e fazem das catástrofes a maneira mais fácil de encher os próprios bolsos. O problema, Gerson, é que não há prestação de contas detalhadas, não há transparência no gasto das verbas emergenciais. Ninguém sabe para onde vão esses recursos milionários liberados para as enchentes. A questão é que a sociedade não acredita mais nos políticos. Acha que faz a sua parte engrossando correntes de solidariedade que são importantes, mas que não resolvem o problema, apenas emergencialmente. Por outro lado, as sofridas famílias que estão nos abrigos assistem a construções péssimas do Minha Casa Minha Vida. E prédios que seriam habitados por elas têm que ser demolidos, pois apresentam enormes rachaduras e poderão cair a qualquer momento. E os recursos investidos nessas moradias? A construtora vai assumir? Duvido. Mas se isto acontecer, tenham a certeza que irão descontar lá adiante numa outra obra com superfaturamento pago com dinheiro público. O descredenciamento da empreiteira que construiu esses prédios tem que ser imediato,
pois não tem competência e perdeu a confiança da população e principalmente de todos aqueles que habitarão imóveis do Minha Casa Minha Vida. Na semana passada, não é, Gerson? Fui procurada por duas famílias de um conjunto habitacional em Triagem, chamado Bairro Carioca, que me relataram que os apartamentos que receberam do Minha Casa Minha Vida foram invadidos pelas águas da última enchente há um mês atrás e que destruiu todos os seus pertences. E vejam, estas famílias, numa outra enchente, haviam perdido tudo, pois moravam numa área de risco levada pela enxurrada. Gerson, você não acha que prefeito, governador e até presidente da República, nestes casos, deveriam ser responsabilizados, não é verdade? Claro que sim, Tereza. Deveriam ser responsabilizados com multas pesadas e julgamento. Na minha avaliação, o que aconteceu na região serrana fluminense é um escândalo, talvez maior que o da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, embora o número de mortos seja muito inferior. Sabem por quê? Porque a porta de saída para quem vive em barraco na hora do aguaceiro não há bombeiro que dê jeito. A sorte ou azar. Os sinalizadores da natureza matam crianças, velhos fortes e fracos. As enchentes de verão são tão previsíveis que provocam o caos em nossas consciências. O fogo da Boate Kiss teve maior repercussão pelo inusitado e por as suas centenas de vítimas serem jovens da classe média. Neste caso, Tereza, pelo menos os culpados já foram identificados e indiciados. E tenho fé na justiça que serão punidos. Quanto aos responsáveis pelas enchentes, a começar pelos prefeitos, o governador Sérgio Cabral, tem que chamá-los à responsabilidade. Ele tem que zelar para que sejam punidos quando houver desvio de dinheiro e até mesmo quando deixarem as doações estragarem. Tem que haver uma maior fiscalização no cumprimento de nossas leis ambientais para que haja maior responsabilidade na ocupação de nosso solo. Saibam os senhores que o Brasil ocupa o 85º lugar no IDH mundial e que até tentaram mudar a planilha. Mas esta é a nossa triste realidade e um dos fatores que contribui com isto é o fato do Brasil ter um déficit habitacional de mais de 5 milhões de moradias. Está ouvindo, Tereza? O outro é a pobreza, que para a presidente Dilma praticamente acabou. Terceiro é o nível educacional muito ruim, que acaba mantendo a população na ignorância. Juntando os três, associando a incompetência dos maus gestores, saberemos com facilidade a fórmula da tragédia recorrente. Infelizmente, para os menos favorecidos, a vida em si é um permanente risco ou uma bênção temporária. Se não morrer na enchente, morrerá na fila do transplante, atropelado na estrada, vítima de bala perdida, ou até mesmo de tuberculose ou diabetes, pois não tem a quem recorrer. Que triste realidade! É isso, Gerson. Mas eu gostaria de relembrar a todos vocês que estão nos assistindo que o nosso programa, o programa Eu e Você,
está mudando de horário e no próximo domingo, 7 de abril, será às 20 horas, 8 horas da noite, aqui na CNT. Gerson, agora nós vamos passar para um outro assunto que eu considero muito importante, um assunto muito sério. Prestem atenção. Recentemente, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, declarou que as prisões brasileiras são medievais e que preferia morrer a ficar preso por anos. Sem dúvida, uma declaração corajosa em se tratando do ministro da Justiça, que assumiu publicamente o problema prisional existente no Brasil. Claro que teríamos ficado muito mais satisfeitos se ele tivesse anunciado algum tipo de programa para a recuperação dos presidiários ou até mesmo a construção de mais presídios, considerando o que já temos visto na mídia, que denuncia que os detentos são obrigados a se revezar para dormir. Haja visto a carência de espaço físico a ser ocupado. Gerson, o mais terrível é que as nossas prisões não recuperam ninguém, onde os condenados apenas comem, bebem e dormem, não tendo praticamente nenhuma atividade que possa ressocializá-lo e o leve a pensar num futuro melhor. E isto só seria possível se o governo do estado ocupasse, quer através do estudo, aprendizado de alguma função, quer através do trabalho. Porque os presidiários não são capacitados para preparar suas próprias refeições, cuidar de suas roupas e até mesmo limpar os presídios? Confeccionar seus uniformes? Tenho certeza que isto sim contribuiria com sua recuperação e inserção na sociedade quando deixassem os presídios. Saibam os senhores telespectadores que o Rio de Janeiro é o estado que menos ocupa seus detentos. Apenas 2,14% exercem alguma atividade dentro ou fora da unidade prisional. No universo de 31.642 presos, apenas 676 trabalham. Gerson, veja a gravidade da questão. Diante deste quadro, é difícil duvidar daqueles que afirmam que a maioria dos delinquentes, após cumprirem sua pena, saem mais delinquentes do que ao entrarem no presídio. Por culpa deles? Não, por culpa do Estado, que não lhe oferece o mínimo de dignidade, tampouco o prepara para uma nova vida ao sair do presídio. E que será já muito difícil, pois poucas pessoas arriscarão a lhe dar emprego, a lhe oferecer um trabalho, não é verdade, Gerson? Tereza, veja você, aqui no Rio de Janeiro, apenas pouco mais de 2% dos nossos presos exercem alguma atividade de trabalho, contra 43% em Santa Catarina, 42% em Rondônia, 36% no Rio Grande do Sul. E mesmo São Paulo e Minas Gerais apresentam 26% de ocupação de seus presos. Lamentavelmente, o Rio de Janeiro é o pior estado nessa questão. Mas vejam, não convém deixar de louvar o estado de Pernambuco, onde 26% dos seus presos estudam. E o mesmo acontece no Paraná, no Espírito Santo, onde 21% também estudam. Que coisa, não é? Como é possível apenas 2 em cada 100 presos trabalharem? Que recuperação se espera desapenados? Claro que não podemos culpar apenas o atual governo, mas o descaso
de décadas. No entanto, precisamos urgentemente começar. O mesmo recado para o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. O senhor é, no momento, o responsável pela justiça brasileira. E por este caos em que se encontra o sistema prisional, precisa urgentemente entrar em ação e começar a resolver esta vergonha. Não basta apenas denunciar e dizer que preferia morrer a viver anos na cadeia no atual sistema. O que precisamos é nos organizar e ressocializar os nossos presos, integrá-los à sociedade após cumprirem suas penas, para que possam ser úteis à nação. E não ficarmos ouvindo promessas, a começar pelas dezenas de construções de novos presídios tão prometidos no governo Lula e no atual Dilma Rousseff. Fica minha pergunta, viu, Tereza? Quando vamos começar essa construção, ministro? A pergunta está lançada. Mas, Gerson, vamos entrar num tema mais leve e falar sobre um bonito evento realizado pela Casa de Viseu quando foram entronizados pela confraria Sabores e Saberes Grão Vasco, lá de Viseu, alguns confrades e também a nossa querida Maria Alcina como comendadora. Hoje somos 2 comendadoras no Rio de Janeiro, eu e Maria Alcina. E eu tive uma alegria muito grande porque eu fui a madrinha da nossa querida fadista. Esse agradecimento que nós fazemos ao entronizarmos mais... O presidente da Casa de Viseu, o Dr. Flávio, o Antônio Cardão, compuseram a mesa também e foi sem dúvida uma manhã belíssima e uma tarde muito agradável e no final nós tivemos assim a alegria de ouvir o depoimento da nossa querida Maria Alcina. Eu confesso a você que quando fui homenageada, recebi a mesma honraria, me emocionou muito. Afinal de contas, é a nossa tradição, a nossa cultura viziense. E aí, Maria Alcina? Eu fiquei muito feliz por se lembrarem que eu tenho 60 anos do Brasil e 54 de carreira, cantando no Brasil, ainda mais comendadora. Fiquei muito feliz, mas a minha maior felicidade, sem puxação, é que eu estava desejando tanto que a minha madrinha fosse a Teresa Berger e realmente eles parece que adivinharam o meu pensamento, porque você, Teresa, é uma vereadora, é uma mulher do Viseu, é uma mulher de armas, é uma mulher do povo e, acima de tudo, é uma grande irmã que nós temos. Muito obrigada, Maria Alcina. Eu é que me sinto especialmente feliz e honrada em tê-la como uma grande amiga. Obrigada. Obrigada, meu amor. Da fadista e radialista Lúcia dos Santos. Todas as realizações que ela tem feito na vida dela, tanto familiar como artística, eu me sinto muito feliz porque participamos sempre de tudo com muito carinho e, acima de tudo, com muita honestidade entre uma e outra, porque somos realmente irmãs do coração. E o grande responsável pelo evento, que é o professor José Ernesto, que vem especialmente de Portugal para a realização do evento. Eu fico extremamente comovido como é possível, tão longe da pátria, de gente que saiu há tanto ano de Portugal, estar aqui com tanto amor e com tanto carinho e tão bem nos recebe. Acho que vale a pena dizer-se, aqui é bem Portugal e aqui é mesmo, como dizia o Fernando Pessoa, a nossa grande pátria, a nossa língua, e cada vez mais me sinto feliz por estar aqui ao vosso lado, estar aqui convosco. Bem-aja por tudo que fizeram. Olha, eu sempre fico muito emocionada quando uso aquele traje típico, aquela capa tão bonita e o chapéu que você tanto gosta, não é? Eu estive lá com você, Tereza, e me recordo quando você foi entronizada 2 anos atrás. Te puseram aquela capa e eu fiquei com medo que esquecessem o teu chapéu. Eu gostei muito desse chapéu. Não há quem aguente. Com esse chapéu, arranja um chapéu desse para mim.
Vou te dar o meu. Não, e eu te elogiei muito, porque você deu a beleza da festa, e foi linda, com todos animados e querendo se abraçar, pensando que estavam em Portugal, mas era o Brasil brasileiro. Mas parabéns, gostei da festa. Exagerados os seus elogios, mas você também fica muito bem de chapéu. E a nossa Maria Alcina estava linda. Eu aposto que o João achou que ela fica muito mais bonita que eu. Ô Gerson, mas nós estamos quase chegando ao final do nosso programa, mas eu não poderia deixar de comentar que no site da Folha de São Paulo foi divulgada uma notícia dizendo que a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, publicou em seu boletim um texto em que se diz opor aos esforços pelo aprofundamento do diálogo interreligioso. O curioso é que o texto da CNBB, citado na referida notícia, faz alusão subliminar à intolerância de outras religiões, quando diz que estas não estão dispostas a acolher a palavra de Jesus e por isso não estariam abertas a assumir o compromisso com Deus e com os irmãos. Diz ainda que estas não buscam valores novos e não querem uma constante mudança de vida, rejeitando assim uma aproximação mais íntima com Deus. E que qualquer coisa é motivo de criticar e rejeitar Jesus. Citam ainda, como exemplo, os judeus, que não quiseram abandonar antigos valores para viver valores novos e mais plenos, sempre procurando motivos para dizer que eles estavam certos e Jesus errado. Decepcionante esta afirmação da CNBB, até porque não é verdadeira. Gerson, se o texto divulgado pela Folha de São Paulo for verdadeiro, estaremos diante de uma manifestação preconceituosa da CNBB e que eu prefiro acreditar não seja verdadeira. E mais, esqueceu-se a CNBB que Jesus Cristo era judeu, da casa de Davi e jamais negou sua origem. Não é isso, Gerson? Tereza, gente, quem criou o monoteísmo foram os judeus, deixando claro que em seus ensinamentos que Deus é o Pai de todos. Os 10 mandamentos, através de Moisés, também foram uma dádiva dos judeus à humanidade. Não podemos nos esquecer que deles se baseiam os fundamentos jurídicos do homem. E mais, Jesus também era judeu e seus conhecimentos e ensinamentos foram baseados na Torá, apesar dele ter pregado uma religião mais progressista. Os judeus querem o entendimento e o diálogo com todas as religiões, respeitando todos os credos. O importante é a aproximação com Deus, que é único, e somente através dessa certeza o homem poderá estabelecer a relação de respeito e amor ao próximo. Custo a crer que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil possa ter uma posição preconceituosa em relação às demais religiões. Não é seu papel, pois isto seria extremamente lamentável. Temos que estar sempre juntos, pois somos todos irmãos. Gerson, com este assunto triste da CNBB, o nosso programa se encerra. Mas eu quero lembrar a
todos vocês que estão nos assistindo que no próximo domingo, dia 7 de abril, o nosso programa vai estar no ar às 20 horas, 8 horas da noite, aqui na CNT. Não se esqueça. Gerson, mais uma vez, obrigada pela sua participação. E no próximo domingo, o Gerson estará junto comigo às 8 horas da noite com o programa Eu e Você na CNT. Até lá!